Bom, gente, bom dia a todos vocês. A gente vai estar vendo aqui mais uma aula, tá, de física. A gente vai estar estudando sobre campo elétrico, tá? O que é o campo elétrico? O campo elétrico é nada mais, nada menos que um campo, tá, gerado por uma carga que a gente vai chamar de carga fonte, tá? Essa carga fonte ela vai gerar, certo, um campo. Tipo um campo de força, vamos dizer assim, lá dos desenhos de super-herói, tá? Todos aqueles que estão dentro desse campo, eles são afetados, tá? E vai haver aí uma atuação de uma força, tá? A força elétrica em quem está dentro desse campo. Quem está fora do campo, como por exemplo essa carga aqui, ó, Q2, a força elétrica que atua nela é zero, porque o campo não afeta, tá, essa carga Q2 que a gente tem aqui. Então, a gente vai estar utilizando nesse assunto, tá, duas fórmulas. A primeira é essa aqui, ela diz o seguinte: a força, tá, elétrica é igual a carga multiplicada pelo campo, tá? Quando ela vai ser usada? Quando não é levada em consideração a distância, tá? Quando a questão, gente, ela não te informar a distância e nem te perguntar sobre ela, aí você vai usar essa fórmula aqui, ó. Força é igual a carga vezes o campo, tá? Quando a questão ela levar em consideração a distância que a carga de teste, que esse Q aqui, ele está da carga que gera o campo, certo? A gente vai estar usando essa fórmula aqui, ó. O campo elétrico vai ser igual a permissividade do vácuo, que a gente já conhece, quanto vale esse K aqui, só para vocês lembrarem, né? K, ou K0, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, né? A unidade de medida agora, vocês não precisam estar lembrando tanto dela, mas precisam lembrar mais do valor, tá? 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, a gente tem aqui a carga fonte, tá, em módulo, ou seja, se ela for positiva ou for negativa, não vai interessar para a gente, para o nosso cálculo, tá? O que vai acontecer é que a gente vai estar sempre trabalhando com o valor dela positivo, tá? E, por fim, a gente vai ter aqui a distância elevada ao quadrado. O que significa isso? Vê só. O campo de uma partícula, ele vai ser maior se a carga for uma carga maior. Então, ele é proporcional à carga. Quanto maior a carga, maior é o campo. Porque a gente divide pela distância? Porque quanto mais distante, menor vai ser esse campo elétrico, tá? Menor quanto? É elevado ao quadrado. Por exemplo, se eu dobro a distância, o que é que vai acontecer com o campo? Ele vai cair, né? Essa distância que eu andei é elevada ao quadrado. Então, se eu dobrei, o tamanho desse campo vai cair o quê? 4 vezes, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Se eu triplicar a distância de uma carga para o campo, né, para a carga que está gerando o campo, por exemplo, se eu triplicar a distância dessa carga aqui para essa carga que está gerando, então eu vou ter o quê? 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9 vezes mais fraco vai ficar esse campo, ok? A unidade de medida do campo é essa aqui, ó. Newton dividido por Coulomb, tá? Essa é a unidade de medida que a gente vai estar trabalhando, ok? Seguindo o conteúdo, gente, a gente vai ter o vetor campo elétrico. O que é o vetor campo elétrico, tá? Vê só. Para representar quando uma carga é positiva ou negativa, a gente vai utilizar, ó, um vetor. O vetor nada mais é do que uma setinha, tá? A gente tem aqui uma carga, quando ela é positiva,
o vetor que vai estar demonstrando para a gente que essa carga aqui ela é positiva, vai ser um vetor apontando para longe dela, tá? Aqui está a carga que está gerando o campo, aqui eu tenho uma carga de teste. Para dizer que ela é uma carga positiva, a gente faz uma seta apontando para a direção contrária que está a carga fonte, tá? Então eu tenho aqui um Q1, certo? Uma carga de teste 1. Como é que eu represento o vetor dela? Vetor para fora. Aqui a gente tem Q2, tá? Vetor de Q2 é 2 apontando para fora. Então, carga positiva, vetor para fora. Quando a carga é negativa, gente, o que é que vai acontecer? O vetor aponta para a carga, tá? Então, carga negativa, vetor aponta para dentro, ou seja, para a própria carga. Para que a gente vai utilizar essa ideia de vetor, tá? Imaginem vocês que eu tenho aqui, ó, um quadrado, tá? Em cada ponta desse quadrado eu tenho uma carga. Vamos lá. E eu quero saber qual o vetor campo elétrico gerado nesse ponto aqui no meio, tá? Então vamos lá. Q1, ele vai gerar um vetor para fora, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Q1, vetor aqui para fora. Então a gente tem o campo elétrico 1. Q2, vetor para fora. Então a gente tem aqui, ó, o campo elétrico 2. Agora aqui, Q3 é negativo, o campo elétrico dele também aqui é para dentro, né? Então, o campo elétrico 3 vai coincidir, né, com o campo elétrico 2, tá? Deixa eu só melhorar esse 2 aqui. Então, os dois apontam na mesma direção. Então, por exemplo, se a gente fosse calcular qual o campo elétrico resultante entre Q1, ou melhor, Q2 e Q3, a gente acharia primeiro o Q2, depois acharia o Q3 e depois a gente vai somar os dois. Por quê? Porque os dois apontam na mesma direção. Se por acaso um apontasse em uma direção e o outro apontasse em outra, a gente ia achar o valor das duas e ia fazer uma subtração, tá? É para isso que serve o vetor campo elétrico, para a gente entender para onde está apontando o vetor e aí a gente poder calcular um vetor resultante, certo? Então, essa é a primeira parte, tá? Onde a gente viu campo elétrico, tá? E o vetor campo elétrico, ok?